Então, pessoal, vamos começar? Eu vou eu vou convidar o Felipe Lente, que é pesquisador da Diretoria de Ciências do IPAM, e ele está envolvido no Map Biomas, ele pode se apresentar melhor. E a gente recebeu essa demanda da SEMA de fazer essa capacitação com vocês sobre o Map Biomas, e hoje vai ser específico sobre o uso do solo. Então, eu passo a palavra aí para o Felipe Lente. Obrigado, Raíssa. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Felipe, eu sou ecólogo e pesquisador lá no IPAM, dentro da equipe que toca o Mapa Biomas, né? E é um projeto bastante amplo, com algumas agendas, e eu atuo mais na produção desses mapas que a gente vai conversar hoje um pouco sobre eles, de cobertura e uso do solo. Então, eu vou fazer uma apresentação mais geral, se vocês quiserem aprofundar algum ponto depois, eu vou tentar ser bem breve para a gente poder conversar. E também agradecer a oportunidade aí, né? Sempre bem gratificante poder contribuir, né, para o pessoal que está trabalhando na ponta ter mais ferramentas para conseguir seguir com o trabalho. Então, fico ao dispor aí para entrar em contato depois também. Tem algumas coisas mais técnicas que podem ser desdobradas depois, eu acho. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver a apresentação completa? Sim. Beleza. Sim, Bom, então, dá para ver. Dentro desse contexto de uma série de webinars sobre as plataformas do Mapa Biomas, né, eu vou apresentar hoje sobre essa de uso e cobertura do solo. Foi uma ferramenta que foi a original, né, foi o começo do projeto teve esse objetivo de produzir mapas de uso e cobertura de forma anualizada, né, então a gente tinha algumas iniciativas dentro e fora do governo e dos governos de fazer estimativas, né, de área e outras informações relacionadas a uso e cobertura nos territórios. E o desafio aqui era tentar fazer isso de uma forma que fosse operacional e que pudesse ser atualizado ano a ano. Só para a gente já separar aqui, né, e eventualmente não confundir depois, duas principais frentes do Mapa Bioma são as bases de dados de uso e cobertura anuais, e disso saem alguns outros produtos que a gente vai conversar um pouco. E a outra é o Mapa Biomas Alerta, que tem uma temporalidade, uma lógica de tentar chegar mais próximo possível do tempo real em termos de monitoramento. Então, são métodos diferentes que estão sendo usados, são objetivos diferentes que estão sendo buscados, e depois a gente vai ter uma aula, uma capacitação também sobre esse Mapa Biomas Alerta e como ele tem funcionado. Então, aqui é uma apresentação geral sobre como a gente faz de forma colaborativa isso para o Brasil inteiro, né? Essa é a página da plataforma. Eu preparei alguns prints aqui para não depender da conexão de internet. Se vocês quiserem acompanhar na plataforma, essa que está aí embaixo, quando eu for mostrar os exemplos, né? Ou então, se quiserem entrar em contato depois também, que fizerem alguns testes, fico ao dispor. Então, o Mapa Bioma surgiu dessa necessidade da gente entender como é que o território brasileiro ele evoluiu em termos de uso e cobertura ao longo da história recente, ou pelo menos ao longo da história até onde a gente consegue ir com imagens satelitárias. Até algum tempo atrás, as estimativas de emissão e remoção de gases de efeito estufa, elas eram feitas de uma forma bastante agregada em termos de informação. E o foco era na perda de vegetação, principalmente primária, na forma de corte raso, seguido de outros tipos de técnicas que são usadas, para transformar em algum tipo de uso. Isso era visto como uma transição genérica que gerava emissão, e o oposto disso, algum tipo de projeto de restauração ou alguma outra forma de uso que aumentasse a densidade de carbono em determinado hectare, era visto como remoção, e o desafio era desagregar isso em todas as possíveis dinâmicas que a gente sabe que existem no território. Então,
depois que houve o desmatamento, o que aconteceu com essa área? Ela teve uma trajetória de pastagem que acabou sendo degradada e depois virou algum tipo de mineração, ela ficou abandonada e foi simplesmente especulativa aquela ocupação, ou não, ela foi desmatada, ocorreu um uso precário inicialmente, depois isso foi realmente consolidado em algum tipo de uso economicamente e ambientalmente interessante, envolvendo tanto ganho de carbono como de outros serviços ecossistêmicos relacionados à biodiversidade e água. Então, esse tipo de detalhamento é importante para a gente realmente entender o que está acontecendo em termos de território e também em termos de serviços ecossistêmicos e emissão e remoção de carbono. Então, aqui é um passo a passo do que a gente faz para gerar a informação que a gente publica. Como eu falei, é um trabalho bastante colaborativo. Então, a gente tem uma equipe núcleo duro, eu vou chamar assim, que faz essa articulação entre as equipes que trabalham nos determinados temas e biomas. A primeira etapa do processo é a gente pegar as imagens do Landsat e construir mosaicos que sejam trabalháveis, filtrando ruídos, filtrando imagens que têm algum tipo de contaminação vindo do sensor. Escolhemos os melhores pixels possíveis e fechamos um mosaico para o Brasil anual, né, uma série de mosaicos anual, de 1985 até 2019, na última coleção. Então, com base nesses mosaicos, são interpretadas amostras, e essas amostras interpretadas fazem um banco de dados de validação. Essa primeira foi a etapa de base, né? Então, como a gente valida o que a gente está fazendo, ou como a gente averigua se a qualidade de diferentes formas de fazer ao longo do nosso processo de teste, né? Como é que isso pode ser avaliado através de amostras coletadas com base nesses mosaicos e também amostras coletadas com base em imagens de alta resolução, maior resolução do que o próprio Landsat. Essas são amostras de validação. Amostras de treinamento são feitas por bioma. O que eu quero dizer é que as amostras de validação foram feitas numa campanha única para o Brasil todo, em uma mesma instituição, que treinou intérpretes para isso, enquanto que amostras de treinamento, que vão gerar a informação necessária para criar os mapas, essas são feitas de acordo com a metodologia que cada bioma adota. Então, o que essas amostras são pontos no território que tem uma alta confiabilidade do que existe ali em termos de classe de uso e cobertura, um rótulo com alta confiabilidade. E, além desse rótulo, toda a informação que vem da imagem de satélite que a gente precisa para mapear com base nesses mosaicos. Então, uma determinada amostra de floresta teria o rótulo de floresta, ou interpretada por alguém, como em alguns biomas é feito, ou de alguma forma automatizada, para chegar num pixel de alta confiança de floresta. E por baixo, né, ou seja, nesse mesmo ponto, existe a informação de índices de vegetação, que a imagem do Landsat traz, a variação desse índice ao longo do ano, como é que esse índice se comporta na estação seca contra a estação úmida, informações de relevo, informações do próprio histórico multianual daquele pixel, né? Não só olhando naquele ano, naquele mosaico, mas outros anos para classificar um determinado ano. Então, isso que a gente chama de feature space, né? Que é um dos principais pontos para fazer essa segunda etapa, que é a classificação. Nós usamos essas amostras, treinamos modelos, esses modelos pegam os pixels que não têm rótulo e decidem qual é a classe dele, depois a gente avalia esse resultado, valida ele para entrar eventualmente numa nova rodada com amostras agora diferenciadas ou filtradas ou adicionadas. Depois que a gente tem uma série de mapas, para cada ano a gente tem um mapa de cobertura e uso, a gente aplica uma série de filtragens para reduzir a proporção de ruído que esse nosso modelo retorna. Os mapas são feitos para cada ano de forma independente. Um modelo gera um mapa de 1989, com base nas amostras que a gente rotulou, dizendo que aquilo era floresta ou que aquilo era savana naquele ano. Então, a informação do mosaico daquele ano, produzindo um mapa para aquele ano.
Em um outro dado ano, isso é feito com amostras relativas àquele outro ano e gera um mapa que é independente no tempo do que eu falei primeiro. Isso pode gerar problemas porque a gente sabe que, na realidade, as trajetórias de uso e cobertura elas são totalmente dependentes no tempo, de forma que algumas filtragens que a gente aplica são para retirar falsas transições ou transições impossíveis. A gente sabe, por exemplo, que uma área de floresta, ela não deixa de ser floresta e volta a ser floresta 10, 15 vezes ao longo de 30 anos. Ela pode até passar por um processo de desmatamento, abandono, alguma vegetação secundária vai reaparecer ali, aquilo pode ser novamente usado e depois novamente abandonado, mas dentro de um limiar que tenha conexão com o que a gente conhece em campo. E alguns desses filtros eles servem para pegar trajetórias que não são reais e consolidar elas segundo critérios que a gente testa ou que a gente traz da literatura. Então, alguns casos são pixels de borda, né? Às vezes um pixel de uma imagem de satélite como a que a gente usa, que tem 30 por 30 metros, um ponto naquela imagem, aqueles 30 por 30 metros eles podem conter mais de uma classe no mundo real. Pode ser uma borda de um fragmento, então metade dele vai estar com pasto e a outra metade floresta. Dependendo da condição do mosaico, ou seja, dependendo de como as imagens daquele pixel foram feitas, em um determinado ano o modelo pode dizer que aquilo é floresta, mas no ano seguinte ele vai determinar que aquilo é pastagem, por uma mera variação, né, do modelo, a própria variabilidade do modelo, e nesses casos, né, de incerteza, a gente tende a consolidar em uma trajetória que faça sentido, ou como pasto, ou como floresta. Isso evita que a gente traga transições falsas na sequência, né, que é um dos objetivos principais. Depois que a gente tem os mapas de cada bioma produzidos, né, classificados e filtrados, e também os mapas de temas que são trabalhados para o Brasil inteiro, a gente passa para o processo que a gente chama de integração. Então, tudo até aqui é feito primariamente por grupos articulados, mas que trabalham de forma separada, reportando problemas e inovações com frequência. Depois que a gente tem esses grupos entregando o seu resultado, o que eu chamei de grupo núcleo duro anteriormente, vai operacionalizar a integração dessa informação. Existem regras de prevalência com base em testes e validações preliminares, como acurácia e cálculos de área. Então, mapas que têm erros menores tendem a prevalecer nessa integração e, sobretudo, mapas que são de temas específicos, porque esses tendem a ter uma acurácia muito alta. Por exemplo, a gente tem um mapa especificamente feito para pastagem no Brasil inteiro. Então, esse mapa ele tende a ter um erro de omissão, de comissão bastante baixo, porque ele é pensado, a metodologia toda é pensada especificamente para esse tema. Então, outros temas que têm, outras equipes que têm que mapear variados temas, eventualmente deixam algumas das suas classes produzidas em um nível mais baixo de hierarquia nesse processo de integração, porque sabem que os mapas de pastagem anuais vão contribuir com mais informação quando a integração terminar. Depois que a gente tem esses mapas integrados, as informações agora produzindo um só mapa coeso no tempo e no espaço, a gente pode cruzar no tempo essas camadas de informação e começar a enxergar transições. Isso quer dizer comparar dois mapas no tempo, ver o que perdeu de uma determinada classe, o que ganhou, para onde que foi em termos de outras classes essa área. Essas transições, elas são calculadas para vários períodos de interesse, então tem as comparações par a par, né, 85 com 86, 86 com 87, assim por diante, e tem outras janelas de interesse decadais, quinquenais, tem uma janela, por exemplo, antes e depois do Código Florestal de 2012, antes e depois de algumas NDCs importantes, e a ideia é poder enxergar o que mudou no território de forma mais direta com essas camadas de transição. Como a gente tem esses filtros
anteriormente na camada de cobertura e uso, a gente aplica filtros agora muito mais simples nessa nova camada calculada de transição. Simplesmente para a gente garantir que o nosso mapa não traz pixels soltos, ou seja, a gente quer mapear com uma área mínima que faça sentido. Então, a gente passa filtros espaciais para eliminar algum ruído que tenha aparecido nessa comparação de rasters, né? Para garantir uma área mínima no final. As últimas duas etapas são o cálculo de estatísticas, ou seja, áreas por município, por conjunto de unidades de conservação, por estado, tanto das transições como das classes de cobertura e uso que geram as transições, e a validação e acurácia final do produto publicado, que é feita com aquele primeiro elemento que eu elenquei de amostras de validação, um conjunto separado de amostras para validar o que a gente faz. Essas amostras, elas então fazem possibilitam a gente gerar o que são matrizes de confusão que informam a gente sobre as confusões que existem no nosso mapa. Quais são as classes mais confusas e com que elas se confundem, o que isso significa em termos de possível erro de cálculo de área na hora que alguém vai usar esse mapa, em determinado recorte, e a acurácia geral por classe por ano. Então, alguns anos a gente pode ter um mapeamento mais assertivo em relação a uma classe ou outra. Aqui eu trouxe a legenda da coleção 4, que é essencialmente a mesma até hoje. A gente vai ter inovações agora na próxima coleção. Então, a gente tem 3 níveis hierárquicos. O primeiro nível, ele está nessa parte mais à esquerda, né, da lista. Então, seriam as classes de floresta, formação natural não florestal, agropecuária, áreas não vegetadas, corpo d'água e não observado. Essas são classes que a gente não publica no mapa, né? A gente coloca o mapa público sempre no nível mais detalhado de legenda, mas a gente também coloca lá as possíveis agregações na forma como a gente enxergou a legenda sendo concebida. Então, no mapa vocês vão achar as classes mais detalhadas e aqui possíveis agregações para análises que às vezes não precisam de tamanho detalhamento e às vezes o detalhamento pode até atrapalhar análises que procuram respostas ou padrões mais genéricos. O segundo nível, ele detalha essa floresta, e percebam aqui que floresta é um critério estrutural na nossa legenda, porque nessa floresta, ou seja, árvores formando um dossel fechado sem presença de gramíneas na cobertura do solo, é desagregado no segundo nível entre as florestas naturais, agora sim, e as florestas comerciais. As florestas naturais entram as formações florestais, formações savânicas e os mangues. Floresta plantada agrega eucalipto, pinos e qualquer outra espécie comercial de grande porte. E assim por diante, depois vocês podem ver lá no site, a gente tem uma tabela que detalha em termos conceituais cada uma dessas classes em todos os níveis, com algumas ilustrações em termos de fotografia de campo, e também que pode ajudar quem trabalha com outras bases governamentais, como por exemplo a do IBGE, a gente tem lá uma matriz de associação entre o que a gente chama de determinada classe e como isso está, por exemplo, no manual de vegetação do IBGE. Então, o que a gente mapeia como formação savânica está dentro das classes X, Y, Z, tal, do IBGE. Isso está lá numa matriz e isso é diferente para cada bioma. Os biomas, eles, devido a diferenças metodológicas, também têm diferenças em termos de concepção de algumas das classes. Então, no nível mais detalhado, a gente consegue diferenciar fitofisionomias dentro de vegetações nativas, tipos diferentes de cultura, e agora a gente pretende detalhar ainda mais essas culturas, né, entre anual e perene, para determinar qual é a espécie que está sendo cultivada. E em termos de corpo d'água, para o pessoal que trabalha com isso, pode ficar na expectativa de ser publicado um produto de água nos próximos meses, que pretende diferenciar alguns tipos de formação antrópica dentro desse escopo de corpo d'água, né? Então, trazer corpos d'água naturais e algumas informações sobre
pequenas barragens, grandes barragens e etc. Então, a gente está sempre procurando inovar na metodologia, mas também nas classes e no nível de detalhamento que o mapeamento oferece. Aqui para mostrar, assim, né, num lance rápido, as instituições que estão envolvidas. A gente tem co-criadores que estão na parte mais operacional, atuando nos diferentes biomas e temas. Aqui tem pessoal do terceiro setor, como o IPAM, a SOS Mata Atlântica e outros. Tem empresas privadas, principalmente tecnologia, como a Terras e a Solvid, universidades. Então, um grupo bastante diverso que interage para tentar achar soluções interessantes. Em termos de apoio, né, a gente tem um quadro bastante variado de financiamento. O apoio institucional vem de várias formas. Então, apenas para dar uma iluminada em quem tem ajudado por trás de um projeto desse tamanho. Novamente aqui, né, vou mandar essa apresentação para a Raíssa. Aqui só um hiperlink para quem quiser clicar direto ao longo da apresentação e acessar a plataforma. Essa é a cara inicial da plataforma, né, uma apresentação geral do projeto, e ali em cima a gente tem abas que eu vou mostrar daqui para frente, detalhando um pouco como é que a gente pode usar essa plataforma. Então, eu diria que o principal ponto da plataforma é esse, né, nos mapas, na aba de mapas e dados, entrar na parte de cobertura e uso do solo, como se fosse o carro-chefe dessa plataforma. Quando a gente clica lá, a gente entra nessa tela que apresenta o Brasil, mascarado com as classes que a gente produz, para o nível 3 da legenda, como a gente pode ver aqui na esquerda. Então, as cores no mapa estão designando as classes que estão sempre mais à direita aqui na legenda. Tem esse verde mais escuro, que cobre proporcionalmente uma parte da Amazônia, como formação florestal. Ali no limite com o cerrado, e em algumas regiões que o zoom aqui não permite ver, a gente tem essas manchas de verde mais claro, formação savânica. E na zona costeira, um marronzinho de cano-mangue. Assim por diante para as outras classes, sempre no nível 3. Aqui, na parte mais acima, né? Então, só mostrando esse elemento aqui que pode ser importante. Então, a gente tem aqui o que eu falei, né? A gente tem os mapas de cobertura e uso, que é o que a gente vai explicar agora. Tem uma outra parte que são os mapas de transição, o resultado da comparação desses mapas de cobertura e uso. E tem algumas outras informações que estão em estado beta, ou seja, são, de certa forma, um resultado piloto que a gente está desenvolvendo, para desmatamento e vegetação secundária. Você pode navegar nesses elementos através dessa aba. Essas duas barras aqui servem para fazer recortes territoriais que a gente tem pré-computados. Então, em todos os municípios, estados, unidades de conservação, territórios indígenas e assim por diante são passíveis de serem recortados. E aí você vai ver o mapa recortado para esse território e também as estatísticas todas que eu vou mostrar a seguir vão estar filtradas para aquele território. Aqui é interessante notar que quem fizer o registro na plataforma e for um usuário que precisa fazer login, tem a possibilidade de customizar um pouco mais, fazer alguns recortes diferenciados que não só os pré-programados. Então aqui, né, fiz o recorte territorial para o território de Santo Inês lá no Maranhão. Posso filtrar as classes que aparecem no mapa, ou seja, se eu clicar em alguma dessas classes aqui, vai desaparecer do mapa aquela classe, e também das estatísticas, que estão aqui, quando a gente clica na aba da direita, aparece para o ano de 2018, por padrão, a distribuição de classes nesse município, de acordo com o esquema de cores da legenda. A gente pode ver que predomina em 2018 essa classe de agropecuária agregada. Quando a gente desce a barra de rolar, a gente vê a evolução das classes em termos de área. E aí, na própria aba de estatística, você pode trocar para classes de transição ao invés de classes de cobertura. E, através da barra de rolagem aqui na parte inferior, você pode navegar através dos anos para ver em determinado ano qual que é o resultado. Então, escolhi em 85, depois em 2018, para ver essa tendência de perda drástica de área de formação florestal. De 36.500 hectares quase em 86 para alguma coisa próxima de 2.000.
Aqui, como isso aparece no mapa de transição. Então, 1985 a 2018 quer dizer o mapa de 1985 comparado com o mapa de 2018. Dois retratos no tempo, cruzados em termos de informação territorial, gera esse mapa que a gente está vendo, as áreas em vermelho mostrando transições de cobertura florestal ou outras áreas naturais não florestais para agropecuária ou áreas não vegetadas. O cinza é o que permaneceu estável nesse período, não houve mudança entre os dois mapas. Em verde, indícios de vegetação secundária em áreas que no começo da série tinham um indício de uso e no final da série foram mapeadas como algum tipo de vegetação, e assim por diante para outras transições minoritárias que podem ser de interesse para alguma agenda específica dentro da SEMA, como transições de superfície de água e silvicultura, etc. Essa ferramenta é bem legal quando você entra na aba de transição aqui, né, que eu mostrei anteriormente. Novamente, você decide qual é o recorte agora no tempo, depois de decidir qual é o recorte no espaço. E você pode acessar aqui as análises de transição quantitativas, que eu vou mostrar na sequência, mas o mapa que aparece na direita ele é um pouco diferente do de cobertura e uso, porque ele aparece com um slide no meio. Se você, aqui na direita, né, tem várias opções de visualização, como zoom, eu quero fazer um mapa customizado, eu quero melhorar o contraste, algumas opções aqui de visualização, entre elas, carregar camadas de fundo que a gente tem disponíveis. Pode ser o mosaico Landsat que foi usado na classificação, que é esse mosaico Landsat Mapa Biomas, só que só com as bandas do visível, né, não todas as bandas que a gente usou para classificar. Uma imagem da Google, que tem essa questão de não ter um ano especificado, e também algumas bases de dados de estradas, relevos e luz noturna. Então, nessa opção aqui, se a gente marcar o mosaico Landsat Map Biomas, ele vai colocar de um lado do slider a imagem de 85, que você escolheu aqui esse período, e do outro lado a de 2018. Se você desmarcar as classes do mapa, ele vai ficar só com a imagem. E aí, deslizando o slider para um lado e para o outro, você consegue comparar os dois momentos do território em termos do que as imagens Landsat trazem para aquele ano. E aí você consegue, depois, colocar sobreposto a isso a informação de transição e até avaliar, trazer para a gente algum retorno de algum problema ou de alguma transição interessante que a gente conseguiu capturar. Aqui só para mostrar as bases de dados, né? Então, a matriz de transição é uma das... Aqui o mapa, a matriz de transição que vai mostrar na sequência gera algumas análises possíveis para a gente saber onde é que foi parar essa mudança, né? Saiu de onde para ir para onde. Então, aqui um exemplo do que a gente tem de informação quando clica nessa matriz de transições. É um diagrama de Sankey, essa visualização, né, chamado diagrama de Sankey, ele mostra a distribuição diária das classes na esquerda em 1985, em termos da altura dessas barras, e depois, em 2018, essa mesma distribuição, né, ou seja, a distribuição agora para 2018 dessas mesmas classes. A gente vê que a classe de floresta, que era majoritária em 1985, a maior parte da perda dela foi realmente para transição para uso agropecuário. Uma grande fatia. Uma parte continua como floresta em 2018. Existe aquele pequeno indício, né, uma parte de agropecuária em 1985 sendo mapeada como vegetação novamente em 2018. E com esse tipo de informação a gente consegue entender o que aquele mapa de transição traz de forma mais clara. E aí, passando o mouse em cima de cada uma dessas faixas de transferência, você tem, elas são proporcionais à área, né? Mas aí você tem o quantitativo da área na tela, navegando com o cursor em cima dela. Aqui, essa informação que está ainda sendo desenvolvida em um protocolo final, mas a gente já está com ela na plataforma, até para que quem usa e quem precisa usar possa avaliar e trazer informação para a gente melhorar ou para a gente fortalecer alguma coisa que a gente tenha feito de bacana. E aqui só para mostrar, então, como é que a cara disso no site é parecido com o dado de cobertura em alguns aspectos, mas parecido com o de transição em outros.
Você pode recortar no espaço também e no tempo. Então, aqui as abas de territórios e aqui as barras de qual ano você quer analisar. E automaticamente aqui do lado você vê, né, de 1990 a 2017, as taxas que você escolher, de desmatamento ou de retorno de algum tipo de vegetação ali. Esses dados eles são feitos com base nos mapas de uso e cobertura, mas tem alguns processamentos adicionais para dar ainda mais robustez ao que a gente detecta, tentando tirar o máximo de falsos positivos e tentando pegar o máximo de desmatamento que realmente aconteceu, assim como a vegetação secundária. Aqui para vegetação secundária, né? Então quando você muda a aba, ele muda o mapa e também muda a série temporal de barras azuis ali para essa taxa de vegetação secundária sendo mapeada. E aí tem toda uma outra parte, né? Essas estatísticas que eu mostrei nessa tela, elas são estatísticas simplificadas, de certa forma. Quando você vai na aba de estatísticas propriamente, você tem a possibilidade de navegar agregando classes, eliminando classes, tem o quantitativo tabelado, pode fazer o download disso como um CSV para o território que você escolheu. Então tem mais opções para quem está precisando trabalhar com a parte numérica do que a gente produz, né? Os cálculos de área ao longo do tempo para as classes. E naquele botãozinho de exportar, depois de fazer os filtros que você precisa, você pode exportar essa série como uma tabela que abre no Excel, de forma simples. Tem uma outra parte de downloads, e nesses downloads inclui tanto os mapas das coleções, quanto as tabelas de estatística completas, vamos dizer assim. Então, aqui você tem acesso a mapas separados por biomas, e as estatísticas, elas são as tabelas inteiras, né? Então, você pode agregar da forma que você preferir depois que essa tabela completa estiver na sua mão. Então, tem lá uma coluna para qualquer município, uma coluna para qualquer estado, para qualquer bioma, dentro de municípios que tem 2 biomas, lá especificando. Então, você pode recortar, por exemplo, bioma cerrado dentro da Amazônia Legal, bioma amazônico, enfim, qualquer tipo de recorte diferenciado para ser feito. A parte de download dos mapas, ele é um pouco limitado na plataforma, porque disponibiliza um pacote relativamente grande de informação e não te dá a opção para fazer fatias disso. Quero dizer que uma classificação da Amazônia inteira para 30 anos é um arquivo grande e é o arquivo mínimo que dá para ser baixado para quem quer trabalhar em um só município, um conjunto de municípios. Não teria necessidade de baixar isso tudo e depois recortar, né, e apagar o que você não vai usar. Mas, como eu vou mostrar mais na frente, também tem formas de isso ser feito por outras vias, com ferramentas visuais também, sem precisar entrar na linha de código, mas em uma outra plataforma, que é a plataforma que a gente usa para trabalhar propriamente, lá no Google Earth Engine. Você também pode baixar o código de legenda, uma planilha explicando para cada nível qual que é o código do raster que representa aquela classe. E todos os outros conteúdos ancilares, né? Então, a gente tem um mapa mural que ele dá uma ideia geral do que o nosso resultado está trazendo em termos de transições nos biomas. Os mapas de referência que cada bioma usa. Então, aqui no Cerrado, por exemplo, a gente usa o mapa do ProBio, de vegetação remanescente, de algum tempo atrás já, mas a gente usa ele para colocar informação no nosso modelo e gerar um modelo melhor. Outros biomas têm outros mapas de referência que também estão acessíveis. Os infográficos são mais para agenda de comunicação mais rápida, né? Mais expedita. Então, tem em bullet points o que são as principais informações que o nosso mapeamento traz. E os dados de infraestrutura são um esforço para compilar tudo que existe de informação de infraestrutura em nível nacional. Rede de ferrovia, rede de transmissão elétrica, rede de cais, né, de portos, grandes portos, médios portos. Então, uma base de dados que o que a gente pretende com ela é ter possibilidades de análise quando a gente cruza isso com
o mapeamento de cobertura e uso. Então, por exemplo, qual a influência de uma determinada evolução ou de um determinado investimento em infraestrutura em termos de cobertura e uso no recorte territorial? É uma pergunta que daria para começar a ser pensada cruzando esses dois tipos de informação. Então, aqui é uma cara do que seria o download, né? Então, você pode baixar, inclusive, dados de coleções anteriores, que não a mais recente. O recorte mais fino possível, por enquanto, é o por bioma, que, como eu falei, é um pouco amplo, mas isso tem a ver com a gente ter que pré-disponibilizar esses recortes e não daria para pré-disponibilizar o recorte para cada um dos mais de 5 municípios do Brasil. Você pode baixar um ano específico ou toda a série, que é outra questão que eu falei. Você não tem como selecionar um intervalo de interesse para baixar, não na plataforma mais direta aqui, tem ferramentas que eu vou mostrar depois. Aqui como que o código da legenda abre no Excel, você já tem o esquema de cores embutido lá no arquivo e a ID, né, essa última coluna da direita, te traz o código da classe no raster que vai ser aberto no QGIS ou no ArcGIS, onde você preferir. Aqui uma cara do que eu chamei de infográfico, né, isso pode servir para divulgação, isso eu trouxe para o Brasil, mas a gente faz isso para cada bioma e para alguns temas transversais também são produzidos infográficos específicos. Então, tem algumas informações críticas e com um apelo visual um pouco mais interessante. Dentro, como eu falei, né, a gente tem o mapa biomas alerta que vai ser explicado posteriormente. A gente tem dentro do mapa biomas, a Mapa Biomas Árida, foi um projeto que também se desdobrou e ele pretende mapear áreas que estão sob risco de desertificação em uma região do Nordeste brasileiro. E a gente está sempre envolvido em novas formas de usar o que existe de mais novo em termos de dado de satélite e também de tecnologias de geoprocessamento. Então, a gente tem esse NextGenMap, que foi um projeto relativamente curto, que trouxe um aspecto de inovação bastante interessante em termos de usar imagens dessas de altíssima resolução, 3 metros, 1 metro, e como isso pode trazer algumas vantagens, mas também algumas desvantagens para o nosso mapeamento quando a gente fala, por exemplo, de consistência com os resultados que o Landsat já vem produzindo. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente pode produzir um mapa com esse dado mais novo e vai ter uma dificuldade muito grande de comparar isso com todos os outros mapas que têm sido tradicionalmente feitos com o Landsat, por uma incompatibilidade do dado de entrada mesmo. Aqui mais alguns exemplos. Oi. A gente tem 2 perguntinhas aqui no chat, eu não sei se você vai abrir depois para as perguntas, faz agora. Sim. A única última coisa que eu ia mostrar é que tem também o Mapbiomas Panamazônia, ele está na coleção 1 ainda, mas a ideia dele é fazer esse mapeamento coeso para toda a bacia amazônica, com instituições locais fazendo também o trabalho, então pode ser que seja de interesse para alguma agenda pessoal da SEMA. Agora eu fico a dispor para perguntas. Deixa eu só mostrar aqui o que eu falei, a ferramenta do... Vocês veem meu navegador aí? Sim. Então, a gente tem... Essa aqui é a ferramenta que a gente usa para fazer o trabalho, né? Uma ferramenta do Google para geoprocessamento e sensoramento remoto. E o que eu queria mostrar é que a gente tem... na própria página lá do Mapeama, vocês vão achar o link para isso que a gente chama de Toolkit. Mapa Biomas User Toolkit. Então, você tem aqui alguns códigos compilados que geram uma ferramenta que não precisa nem mudar o código para fazer, por exemplo, cálculos de área para uma determinada geometria. Então, na hora que a gente dá o run aqui,
gera as geometrias que aqui no caso do exemplo ele já carregou. Você pode clicar no inspector aqui para decidir qual delas você quer, e aí um pouquinho de código que você filtra qual a classe e a área. Essa aqui é uma das mais complicadinhas, mas tem outras mais intuitivas, que facilitam bastante o trabalho. Então, essa aqui, por exemplo, ó, já tem um painel de controle, não precisa mexer no código. Você pode selecionar uma região, depois pode subir uma geometria aqui no Earth e colocar ela aqui, qual é a coleção que você quer baixar, e assim por diante. Imagino que isso esteja em manutenção, porque o lançamento da coleção 6 está bem próximo. E isso tudo é revisado coleção a coleção. Mas qualquer problema que vocês encontrem, vocês podem entrar em contato comigo, que eu eventualmente até repasso para o pessoal que trabalha com isso. Desculpa aí ter me delongado, mas estou ao dispor. Então, vamos lá para as perguntas? Aqui no chat, o Gilson pergunta qual a área mínima de desmate detectável na Amazônia. Legal. Bom, a gente está trabalhando com um filtro no produto que eu chamei de piloto, né? Está em versão beta. A gente está trabalhando com 6 pixels conectados, o que dá mais ou menos meio hectare, né? Seria isso. Mas isso é diferente no mapa de biomas alerta. Talvez seja mais interessante fazer essa pergunta quando a gente tiver a capacitação sobre o mapa de biomas alerta, porque é o foco lá ter esse tipo de critério bem estabelecido. Como o trabalho deles é com base em outros produtores de alerta, eles se preocupam bastante em ter uma área mínima consistente na hora de comunicar o resultado. No mapa de cobertura e uso, você tem 1 hectare, 6 pixels como área mínima para as classes no mapa de cobertura e uso, então não tem fragmentos de floresta ou manchas de pastagem menor do que isso. E isso também é transferido depois para o mapa de transição e de desmatamento e vegetação secundária. Então, são 6 pixels na DSAT, quase meio hectare. Isso é uma dificuldade, até porque às vezes a gente precisa fazer estudos comparativos com outras bases, como o PRODES e, enfim, algumas outras bases aqui no Cerrado também. E muitas vezes são bases vetoriais, né, shapefile. Quando você trabalha na metodologia de monitoramento por interpretação e vetorização, você consegue ter, você precisa ter áreas mínimas relativamente maiores do que quando você está trabalhando com raster, né? Então, tem essa incompatibilidade entre os dois produtos. É uma das coisas que a gente está trabalhando para que a versão final do que eu chamei de produto beta seja o mais útil possível. Não estou conseguindo abrir o chat aqui, mas tem mais alguma outra? Deixa eu ler para você. A Patrícia está falando que a versão da apresentação é diferente da versão disponível na internet. Essa apresentação aqui foi feita com base em algumas capacitações que a gente fez ao longo desse ano. Teve uma definição no meio do ano sobre se a gente ia tirar ou não uma classe da legenda. E, enfim, alguns elementos alguns exemplos aqui, desculpa, alguns elementos que foram levantados pelo pessoal do ISPN, da COIAB, como interessantes, assim, né, mais práticos, de mexer na plataforma, o que cada botão faz e, eventualmente, o que está lá no site pode ser mais uma explanação metodológica. Eu não sei qual apresentação que a gente está falando, mas tem algumas lá, né? Então, desde uma explanação completa do método até uma coisa mais geral sobre como funciona o projeto em termos de articulação institucional, enfim. De qualquer forma, essa versão vai estar disponibilizada também. O Marcos quer saber se a plataforma possui uma opção para relatar bugs ou atualizar dados. Sim, um dos botões que tem lá na plataforma é o fórum. Lá no fórum você pode postar
problemas, sugestões, reclamações. Eu tenho me envolvido com o fórum, principalmente em questões relacionadas aqui ao Cerrado, mas também de processamento de dados em geral. E tem um pessoal que está sempre atento. Então, embora agora que a gente vai lançar a coleção em alguns dias, talvez demore um pouco para alguma resposta aparecer, não deve passar de alguns dias. Então, a gente recebe lá, assim, demandas, por exemplo, bastante locais, né, de pessoas que trabalham. Um exemplo que eu posso trazer é que tem uma região na divisa do Cerrado, no extremo sul do Cerrado, a gente tem um complexo de formação campestre ali, de altitude, e que é bastante diferente dos campos que a gente vê ao redor do Cerrado majoritariamente. Na imagem de satélite parece ser uma coisa diferente. Então, nosso modelo chamou isso de áreas antrópicas. E aí o pessoal de uma universidade lá do Rio Grande do Sul entrou em contato, relatou o problema. A gente tem agora amostras específicas, né? A gente tem amostras auxiliares ou complementares para lidar com essa região. Esse tipo de coisa é totalmente possível. Olha, no chat não tem mais perguntas, mas a gente pode abrir então, Felipe. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Como fazer o cadastro na plataforma? Apareceu aqui. Bom, na última vez que eu entrei, não faz pouco tempo, era um botão no alto da tela direita. Vamos ver se mudou. Aqui, ó, no menu da esquerda, né? Na extrema esquerda, lá embaixo, como entrar, e aí ele vai abrir a tela de login. Beleza? Se você não tiver o login, você, no caso aqui eu tenho login, mas ele pode pedir um cadastro, né? Tem uma outra coisa aqui interessante, que talvez vale a pena mostrar, mas o pessoal pode vir com pergunta, tá? Enquanto eu acho aqui. Esse metodologia, códigos e ferramentas, é onde estão aquelas ferramentas no Google Artenge que eu mostrei por último. Tem todo o conjunto de códigos publicados, mas também tem algumas facilidades aqui para quem está trabalhando com o dado, né, espacializado, etc. Também tem o código das transições, que é um pouco diferenciado. Bastante informação aqui que depois eu posso, se alguém tiver algum problema, ir respondendo caso a caso. Felipe, mas assim, ela pergunta como cadastrar o e-mail. Qualquer e-mail pode ser cadastrado? Você entra lá, você vai lá em entrar? Não ficou muito claro. Será que lá para quem tem cadastro, só? Vou ver aqui. A gente cadastra há tanto tempo, já mudaram aqui a plataforma desde que eu fiz. Vou fazer um teste aqui. Tem algum problema aqui, bem observado. Anteriormente, o que ele fazia era falar: você ainda não tem um registro, por favor, se cadastre, e eu te ligava para a tela de cadastro. Você pode entrar em contato aqui, ó, reportando, ou no fórum também tem. No fórum, normalmente, são perguntas mais temáticas, né? Vamos colocar a legenda das cores, nomes de coordenadas geográficas, como é que a gente recupera isso nos mapas que a gente produz. Agora, realmente, nós temos que preparar a de registro. Será que eles tiraram do ar? Bom,
Bom, talvez você possa entrar em contato pedindo o registro. E aí, manualmente, alguém pode fazer na página para você, porque realmente aqui está com algum bug. Acesso à plataforma. Aqui, ó. Desapareceu lá e apareceu aqui que não tinha. Então, na hora de navegar nos mapas, tem essa opção, cadastros. Então, aqui no menu, né, de opções suspenso, essa é a funcionalidade que eu falei que é exclusiva para quem se cadastrar, né? Você pode personalizar seus mapas, então colocar a nível de zoom em uma determinada região para o mapa, quando você abrir a plataforma, ele já começa ali, né? Recorte diferenciado, tipo de coisa. Você coloca aqui em cadastrar, ele vai pedir as informações e deve ser automático o cadastramento. Outra, Em relação a cadastro, desculpa, Raíssa, Patrick aqui dá uma palha. Em relação a cadastro ainda, existe algum cadastro diferenciado para os órgãos ambientais? Que eu lembro que a gente fez eu fiz um cadastro com o e-mail da SEMA, especificamente para o alerta, né? Que no alerta a gente consegue fazer uma customização do relatório, né? Aí eu não sei se é só lá ou se aqui também tem um cadastro diferenciado para as organizações. No caso aqui, institucional não, né? Seria mais o seu usuário, se ele for institucional ou não, mas não existe nenhum tratamento especial, porque o que foi feito lá foi uma customização para agilizar a ação, né? O MapBiomas, como eu falei, ele tem muito esse aspecto do monitoramento próximo ao tempo real. Então, às vezes, só de ter que customizar um laudo para ter as informações que a SEMA de um estado precisa ter, mas eventualmente um outro órgão não precisa, e para agilizar esse processo de dar entrada num possível inquérito, uma possível denúncia, dependendo de onde tiver o órgão, dependendo de qual órgão está vindo com essa informação, ter esse laudo customizado agiliza, né? Então, essa foi a ideia lá. Esse e-mail institucional vai te gerar um protocolo dentro da plataforma do Alertas, que quando você pedir, eu quero um laudo desse alerta aqui, ele já vai vir com o ícone da instituição, com as informações que vocês elencaram como as que precisam constar. Como aqui ainda não tem essa pretensão de ser um reporte de monitoramento em tempo real de desmatamento, a gente viu como suficiente fazer uma personalização da análise em nível de usuário mesmo. Então, todos os usuários têm as mesmas funcionalidades e os mesmos dados disponíveis. acho que é isso então, né? Mais perguntas, dúvidas. Eu acho que tem mais um comentário referente à diferença, né, do que você apresentou e as abas que estão no... Isso, como eu falei, né, a gente está no final do ciclo, assim, os ciclos anuais do MapBiomas, eles terminam com a gente entregando o dado, o pessoal integrando, gerando a camada de desmatamento, transição em uma ponta, e na outra ponta, o pessoal da TI coloca na fila todas as principais requisições de melhoria da plataforma, de melhoria de como o estado é disponibilizado em termos quantitativos, ferramentas para download, e tudo isso está sendo trabalhado agora para a coleção 6. Então, pode ser que realmente já tenha sido implementado coisas lá na plataforma que foram sugeridas anteriormente e que nessa última apresentação de algum tempo atrás ainda não tinha sido implementado. Principalmente porque a gente trocou o arcabouço, né? A gente trocou a forma como isso é colocado na internet para agilizar em termos visuais, né, de funcionalidades, os botões funcionarem melhor, mas também para ficar mais rápido na hora de abrir o mapa num determinado nível de zoom. Só reclamava muito que isso demorava para carregar se você não tivesse uma internet muito, muito, muito boa. E agora, uma das principais coisas que estão
sendo modificado na plataforma é isso, né? Deixar ela mais limpa e mais rápida. Mas use, certamente os pontos essenciais que eu mostrei, talvez em uma outra forma, mas eles estão lá para serem acessados, né? Esses reportes, as ferramentas de visualização, tanto no WordPress como na outra plataforma, certamente nada disso foi retirado. Bom, então, acho que terminamos aqui. Eu agradeço, Felipe, pela ótima apresentação, agradeço a participação de vocês todos. E amanhã a gente vai ter, se não me engano, é o fogo, né? Falta ainda fogo e alerta. Agora eu me confundi, acho que amanhã é alerta e na sexta-feira eu uso do fogo, o fogo. E, como eu falei, essa aula vai estar gravada, vou disponibilizar para o pessoal da SEMA. E agradeço a todos a participação. Obrigado, Raíssa. A gente que agradece. Uma boa tarde a todos aí. Até amanhã. Tá. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau.